Né? Na altitude, a essa altura da carreira, o Bruno Henrique fez uma partida impressionante em termos de o que ele correu, o que ele deu de alternativa em profundidade. Agora que é o seguinte, Foi uma boa vitória do Flamengo. O time que fez péssimas campanhas na fase de grupos da Libertadores nas últimas temporadas estreou bem no certame edição 2026, jogando a quase 3.400 metros de altitude em Cusco, no Peru. Vamos conversar sobre isso então. Vamos começar a noite pelo Flamengo. Essa vitória é diante do Cusco por 1-0, né? O Cusco é o antigo Real Garcilaso, né? Virou o Cusco aí nos últimos tempos e hoje recebeu o Flamengo. Bom público no estádio, né? E essa questão tocada pelo Ramon, queria começar por aí, Mansu, acho que ela é muito relevante para o que aconteceu no jogo. A gente não viu o Flamengo com a língua no pé, né? Como muitas vezes a gente vê clubes brasileiros na altitude. Não houve um desgaste acima do normal, ou pelo menos que tenha sido tão perceptível para nós que estávamos vendo. Talvez os jogadores tenham sentido lá, e é possível que tenham, mas não ficou tão evidente como muitas vezes a gente vê, e é comum com times brasileiros jogando a essa altura. E o Flamengo fez um jogo muito maduro. Eu não sei, e aí é o que eu quero colocar para vocês, eu não sei se tem a ver com o estilo de jogo proposto pelo Flamengo hoje diante do Cusco, ou se realmente o Flamengo estava muito acima do que os brasileiros costumam ser em termos físicos para esse jogo lá no Peru. Olha, Felipe, eu acho que passou um pouco pela capacidade de controlar a bola que o Flamengo teve e fazer com que o time não precisasse correr exageradamente atrás do Cusco. Acho que a qualidade do adversário tem a sua parte nisso também, mas é evidente que a gente já viu times ruins pela diferença que a altitude coloca. E 3.300 metros não é uma altitude desprezível. Para que se tenha ideia, são 300 metros só abaixo de La Paz. Então, é algo que já tem um impacto no desempenho dos jogadores. O fato é que, para mim, o controle que o Flamengo conseguiu, ele partiu, entre outras coisas, de uma mudança tática no meio-campo do Flamengo. O Flamengo começou... Normalmente, o Flamengo joga os dois volantes mais juntos, um meia à frente, a partir de um 4-2-3-1. Hoje o Everton Araújo, a gente tem até o desenho do campinho do Flamengo. Para mim, pelo menos eu lia o Flamengo em boa parte do primeiro tempo, especialmente, como um desenho de Everton Araújo como o primeiro volante, De La Cruz e Paquetá dividindo as funções de meio-campistas. Quando o Flamengo precisava fazer uma saída, quisesse fazer com 3, eventualmente o Everton Araújo era quem baixava para fazer essa construção. Os laterais não eram tão profundos assim no primeiro tempo, né? E o Flamengo chegava com esses 5 homens basicamente ao campo de ataque. Quando havia um movimento do Carrascal para dentro, você tinha mais o Emerson Royal aqui até do que o Ayrton Lucas. No segundo tempo, vou até tirar a marcação aqui do Everton Araújo, do De La Cruz, do Arrascaeta, ele passa a ter com mais um pouco de frequência. Aí eu acho que também já com uma preocupação física, de se precaver um pouco mais, um período em que estão os dois lado a lado, e a gente viu mais passagem do Ayrton Lucas por aqui, porque tinha um espaço para jogar nesse setor, e foi por aqui que saiu, inclusive, o cruzamento do Ayrton Lucas para o gol. Bom, com tudo isso, eu acho que o Flamengo conseguiu combinar um controle do jogo. O Flamengo dividiu posse com o Cusco, o jogo terminou próximo dos 50% para cada lado. 49. Muita opção de passe próxima. Acho que essa questão dos 2 meias facilitou, inclusive, o Paquetá no primeiro tempo. Acho que ele teve uma participação das melhores dele. Gostei muito do Paquetá hoje também. De desempenho pelo Flamengo. E uma coisa que é impressionante, né? Na altitude, a essa altura da carreira, o Bruno Henrique fez uma partida impressionante em termos de o que ele correu, o que ele deu de alternativa em profundidade. Agora que é o seguinte, ele tem algo que a maior parte dos jogadores não vai ter e não tem e nunca vai ter, que é estrela. Tem também. Tem um jogador, vocês podem achar o Bruno Henrique que não é um grandíssimo jogador, que ele já não está mais no auge, que perdeu um pouco do gás. Você pode achar 1000 coisas sobre o Bruno Henrique, mas o que não dá para discordar é o que esse cara tem de estrela. Que ele é decisivo. Ele é decisivo, Exatamente. Ele é um jogador que tem gol, ele tem velocidade. A idade dele, Mansur, ele dá arrancada. Teve uma no primeiro tempo que ele saiu pela esquerda. A lesão lá. Que ele teve, como ele voltou. É inexplicável. É um caso para ser explicado. 35 realmente. É isso. E 35 anos, a velocidade, a explosão muscular que ele tem não é normal. Né? Não é normal. É impressionante. Ele jogador que não dá para se desprezar. Ele estava dando pique no final do segundo tempo, pouco antes. E a verdade que fico muito feliz por toda a história que a gente está construindo
aquí en Flamengo, no solo mía, sino también de mi familia, de poder formar con mi esposa, tener nuestros filhos, vivir momentos únicos como a gente está viviendo ahora. Y acredito que eso, curtir esos momentos que son inesquecibles. Y en cuanto a Flamengo, soy muy grato por todo lo que tengo vivido, tengo conquistado aquí, siempre intento dar lo mejor. Y tenemos que continuar con esse pensamento, não podemos parar por isso, temos um elenco muito qualificado, mas temos que pensar em vencer. Arrasca, em relação à altitude, você sentiu diferença no hotel, porque os quartos tinham maior entrada de oxigênio pelo ar-condicionado, você sentiu diferença no quarto de estar numa altitude mais baixa? Não, acredito que os caras que começaram o jogo devem ter sentido um pouquinho mais na hora do aquecimento, mas como eu estava falando com alguns companheiros, o time estuvo muito sólido, controlando muito bem as ações. Certamente algumas bolas escaparam pela velocidade de que va, así que, pero nada, creo que hicimos un gran partido y estamos felices por eso. Obrigado, Arrasca. Começa. Léo, a importância dessa vitória para o grupo, sábado tem um jogo contra o Fluminense, mas estrear vencendo por 2-0, com todas as adversidades do jogo de hoje, altitude, jogando fora de casa, queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória. Bom, acho que a gente conseguiu se portar bem diante de todas as adversidades que a gente encontrou hoje aqui nessa altitude, contra o adversário, campo alto. Enfim, a gente sabia das dificuldades, mas o grupo estava bem concentrado, entramos sabendo aquilo que a gente tinha que fazer, um jogo inteligente, porque a altitude pesa em determinado momento do jogo, ainda mais se você ficar forçando muito a bola e querer imprimir velocidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer um jogo consistente, conseguiu aproveitar as chances que a gente teve, tentamos controlar um pouco o jogo, a gente sabe que é difícil, até porque a partir do momento que a gente fez um gol, a equipe adversária começou a se expor mais e pressionar mais, mas o saldo é positivo, feliz pela estreia, pela vitória. É importante, a gente sabe que somos o atual campeão dessa competição, mas isso já ficou para trás e a gente começa a mostrar desde o primeiro jogo que a gente quer mais esse título. Léo, e você, mais uma vez, fazendo uma boa partida, e a cada dia que passa fica mais próximo do dia 18 de maio, quando o Ancelotti anuncia a convocação para a Copa do Mundo. Como é que tá a expectativa aí para essa lista final? Nem tô pensando nisso, cara. Tô pensando no Flamengo, eu tenho que fazer meu trabalho aqui e que eu fazendo meu trabalho aqui, acho que as coisas tendem a acontecer ou não, mas eu nem tô pensando em seleção no momento. Obrigado, Léo, só uma última perguntinha. Em relação à altitude que você citou, que é dificuldade, o quarto do hotel com uma saída de ar ajudou? Você acha que ajudou? E no vestiário alguém precisou de oxigênio? A gente usou, eu usei ali o oxigênio também. Eu acho que a gente tenta usar as manobras que a gente tem para ajudar, né? A equipe médica vem nos orientando dessa maneira, então acho que é importante, toda ajuda é bem-vinda e eu acho que sim, faz a diferença. Se eles estudam e sabem melhor que a gente que faz a diferença, então a gente só obedece e tenta fazer o nosso melhor para que a gente possa fazer o melhor dentro de campo. Foi uma boa vitória do Flamengo. O time que fez péssimas campanhas na fase de grupos da Libertadores nas últimas temporadas estreou bem no certame edição 2026, jogando a quase 3.400 metros de altitude em Cusco, no Peru, o país onde conquistou o seu quarto título da Libertadores no dia 29 de novembro do ano passado, mas em Lima. O Flamengo fez um jogo equilibrado, cadenciando a partida, sem entrar em correria e conseguiu uma vitória por 2-0. A única nota negativa, a falha coletiva no sistema defensivo no gol anulado do Cusco, aliás, um VAR bem suspeito, né? Não deu para ficar convencido de que havia impedimento no ataque da equipe peruana, como identificou a arbitragem da Conmebol, que anulou o gol do time peruano. Mas o Flamengo mereceu vencer, jogou melhor e chegou ao 2-0 no final com a Arrascaeta, abriu o placar com o Bruno Henrique, que ressurgiu, mostrando que, de fato, ainda dá um caldo, né? Ainda é um jogador útil. Não será, naturalmente, aos 35 anos, um titular absoluto, mas consegue, sim, colaborar com o time, ajudar com gols importantes, jogadas decisivas, como fez mais uma vez nessa estreia na Libertadores. Agora o Flamengo joga em casa, vai receber a equipe do Independiente Medellín, que empatou jogando na Colômbia com os Estudiantes da Argentina, ou seja, o Flamengo é o líder do grupo no momento e poderá, se fizer prevalecer o mando de campo, manter essa liderança na quinta-feira da semana que vem com uma nova vitória. Mas antes, joga contra o Fluminense, partida importante no sábado, no final da tarde, começo da noite,
pelo Campeonato Brasileiro. A vitória dá tranquilidade ao Flamengo, que foi estratégico nesses 2-0 sobre o Cusco no Peru.